Bom dia, meus amados, a você a minha saudação em nome de Jesus. Vamos aqui continuar meditando na Palavra de Deus. Hoje é 6 de abril de 2024, sábado. Para quem não me conhece assim ainda, eu sou o pastor André Espinosa. Estou aqui trazendo essas reflexões para mim mesmo e para você sermos abençoados em nome de Jesus. Desde o dia 12 de março até ontem, dia 5 de abril, eu fiz aí breves vídeos sobre o capítulo 15 de 1 Coríntios. São bem interessantes, se você não viu, dê uma olhada lá, está bem interessante. A partir de hoje, dia 6 de abril, eu vou estar aqui trazendo alguns vídeos, coisa breve também, sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, tá certo? E vamos aqui, eu vou dizer aqui uma peculiaridade nas cartas do apóstolo Paulo, é que normalmente a primeira metade da carta ele vai falar sobre doutrinas e crenças. Na segunda metade ele vai falar sobre deveres e comportamento. Normalmente as cartas de Paulo são assim. Tinha no contexto, era assim que também eram as cartas, tá certo? Naquele contexto. A diferença aqui é que Paulo vai tratar do Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Então, vamos ao texto inicial de Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? O contexto da carta de Efésios, ela é o período romano, onde o Império Romano estava explorando e dominando todo mundo naquele contexto. Então, é dentro dessa realidade da dominação do Império Romano que Paulo está pregando o Evangelho e escreve essa carta por volta aí do ano 64, tá certo? Vamos aqui a tirar do texto algum ensino para nós, tá certo? O versículo 1 começa dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Paulo, ele utiliza a formação existente naquele contexto, tá certo? Como é que eram feitas as cartas? Primeiro, apresentava o destinatário, aliás, apresentava quem estava escrevendo e depois apresentava o destinatário, tá certo? Então, aqui Paulo vai se identificar inicialmente dizendo, eu, Paulo. Então, era o modelo de carta escrito naquele contexto. Paulo usa o mesmo modelo. O escritor está primeiro e depois vem o destinatário, tá certo? E Paulo, ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, Paulo, ele tem uma compreensão por causa da sua experiência que ele teve com Deus, da sua conversão. Eu já disse a você que Paulo era um cidadão que perseguia cristão e ele tem uma experiência com Jesus. Está lá registrado no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao 9, você vai encontrar ali a conversão de Paulo. Então, Paulo ele tem essa experiência com Deus e aí ele tem a convicção do seu apostolado e nas suas cartas ele vai apresentar-se dizendo Paulo, apóstolo. Amém? E o destinatário a segunda parte do versículo vai definir o destinatário, que é bem claro. Ele diz, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo. Portanto, o destinatário são os santos que estão em Éfeso. Eu quero assim trazer um detalhe sobre o que é ser santo de acordo com a Bíblia Sagrada. O Novo Testamento, ele dá essa compreensão. Paulo ensina isso muito graciosamente. Então, santos é aquele que é chamado por Deus em Cristo Jesus, que tem essa fé em Cristo Jesus, que tem essa experiência com Deus, que sabe que Cristo é o Senhor, que sabe que Ele é o Filho de Deus, tem essas compreensões muito claras. Então, tem esse chamado para ser crente em Jesus Cristo, para ser filho de Deus por essa fé. Então, a Bíblia define esses como santos, são os que são chamados, ou seja, estão num lugar de pecado, são chamados para um lugar de bênção de Deus, de reino de Deus. Portanto, os chamados por Cristo são os santos. Amém?
Isso não está instituído por lei humana, isso é instituído por Deus. A compreensão de Paulo, ele diz que eu sou apóstolo porque eu fui chamado pela vontade de Deus. E ele vai dizer, como escritor da carta ao destinatário, ele chama de santos, ou seja, os que creem em Cristo. Ele diz os que moram em Éfeso, que vivem em Éfeso, que creem em Cristo, são os santos. E ele diz que fiéis em Cristo, ou seja, mantém essa fidelidade de fé a Cristo e em Cristo. Então, santo na Bíblia Sagrada não significa uma pessoa sem pecado, mas é uma pessoa que entende que foi chamado por Deus para servir a Deus através do Evangelho, através da sua palavra. Portanto, isso é um sentido de santo na Escritura Sagrada, tá certo? Não é santo feito de madeira mesmo, não. Vamos ser bem claros, de ouro, de prata, de pedra, de vassoura. Tem gente que apresenta até vassoura como santo. Vassoura é para bruxa, tá certo? Mas assim, o santo é aquele que é chamado por Cristo, que passa a ter essa fé exclusiva em Cristo Jesus, tá certo? Então, Paulo escreve aos fiéis. Esse aqui, no versículo 2, ele vai dizer: graça a vós outros e paz. Depois de Paulo se identificar como apóstolo de Cristo, o escritor desta carta, ele vai trazer essa bênção aos irmãos de Éfeso. Ele vai dizer: graça a vós outros e paz. Ou seja, ele abençoa dizendo, desejando e querendo que a paz de Cristo esteja nos irmãos santos de Éfeso, os escolhidos por Deus de Éfeso, e ele também deseja que a paz esteja com eles, tá certo? Portanto, Paulo, depois de ter a sua identificação, ele reserva essa bênção para os irmãos, ou seja, a graça. A graça de Deus é o dom gratuito de Deus, é a salvação dada em Cristo Jesus, imerecida. Portanto, essa graça que revela Cristo, Paulo, ele deseja isso como bênção aos irmãos. E a paz é a paz que Cristo prometeu lá no Evangelho de João. Ele diz que eu vos dou a paz, eu não dou essa paz como o mundo dá. Ela é uma paz independente das circunstâncias, ela é uma paz internalizada que está no entendimento, na mente de quem crê, tem essa paz com Deus, tá certo? Então, Paulo, ele usa exatamente esse atributo de apresentar-se, dizer a quem ele está escrevendo, e depois ele vai trazer uma bênção sobre os santos de Éfeso. Mateus, eu vou dar uma referência aqui, Mateus capítulo 16, versículo 17, Jesus Cristo disse o seguinte: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Borjanas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Por que eu estou usando esse texto? É entender que a revelação para o santo que passa a crer, ela vem de Deus. É o Espírito de Deus que revela, tá certo? Por isso é que Paulo faz essa saudação aos irmãos de Éfeso, porque eles já tinham crido. E o final do versículo 2, que é para completando a sua saudação aos irmãos, ele vai dizer assim: da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus é Pai e Cristo é Senhor. Amém? Então, assim, quando estuda a Trindade, esse é um assunto bem interessante, mas Pai, Filho e Espírito Santo, essa junção, que é dos três em um só, Paulo está dizendo assim, que a graça e a paz de Deus seja sobre vocês, essa que vem da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então aqui Paulo ele está assim, declarando a deidade de Cristo. Quando ele diz que essa equivalência, ele fala Deus Pai e Cristo, ele está aí declarando essa deidade de Cristo, tá certo? Cristo é Deus. Isso pode ficar confuso na cabeça de alguns, mas deixa eu dar aqui uma referência de João, capítulo 10, versículo 25, onde Jesus está lá dizendo que ele é o bom pastor e tal. E no versículo, capítulo 10 de João, versículo 35, Jesus faz a seguinte afirmação, diz: eu e o Pai somos um. Ou seja, Cristo é Deus, tá certo? Então, Paulo, na abertura da sua carta, normalmente todas as suas cartas são assim, ele se identifica, diz a quem está escrevendo e depois traz uma bênção sobre os santos daquele lugar para onde ele está escrevendo. Entendemos que a carta de Éfeso é uma carta universal, ela é para a sua igreja, para os santos que creem dos dias atuais também. Estamos aqui iniciando esse trabalho sobre Éfeso, a carta de Efésios, tá certo? E vamos continuar amanhã falando. Penso que vai ser interessante.
assista, participe, ouça. Se for bom para você, assimile, creia. Se não for bom, amém. Eu sei que é bom para mim. Amém. Portanto, amado, assim, estamos aqui iniciando esse trabalho assim sobre a carta do apóstolo Paulo. Esperamos ser uma bênção de Deus para você e para a sua vida. Amém? Tenha um bom sábado, Deus te abençoe, o Senhor seja contigo e te proteja do mal. Abençoe a tua casa e a tua família em nome de Jesus. Amém.